Tcharam, estou de volta, gente, no Contrasfluxo. Hoje eu tenho uma pergunta pra você. A monogamia te atende? Meu nome é Bruno, sou estudante de psicologia e hoje estou aqui com Ana, psicóloga, pra falar sobre esse tema tão importante. O CRP não tá ativo, hein? Deve que o CRP vai estar Bacharel em psicologia. Ana, então, a monogamia, o casamento, na verdade, foi feito como uma forma de controle sobre as mulheres e a monogamia como uma forma também de controle, mas no sentido de legitimizar os filhos, né? No sentido de o homem ter certeza de que os filhos dessa mulher seriam deles. Então, é uma forma de se relacionar que, querendo ou não, tem uma carga muito forte pro lado do homem, branco, hétero, cis. Serve a eles, né? Essa forma de se relacionar. E aí tem uma frase de Jenny Nunes que eu vou ler, que eu gosto muito do livro dela, que ela diz o seguinte. Ela tá falando sobre pessoas que são sexo, gênero dissidentes, mas eu acho que nesse contexto eu acho que serve para as dissidências como um todo, né? Ela diz, talvez mais do que tentaram a inclusão nessas normas que historicamente nos violentam, possamos ter orgulho de fazer parte, sim, da destruição de certos modos de existência que não admitem a multiplicidade. E aí, eu acho que a partir daí vem minha pergunta, né? De que forma você pensa que as não monogamias, que as formas de se relacionar que não são monogâmicas, servem a essas populações que sempre não estiveram no olhar social, né? Tipo, nunca foram servidas de forma de relacionamento. Tem um livro que, inclusive, está disponível gratuitamente na internet, do Sérgio Lessa, chamado Abaixo a Família Monogâmica. Uhum. E nesse livro ele pontua, historicamente, né, como é que essa família monogâmica ela foi constituída e como ela viola os nossos corpos, os nossos direitos. E como seria pra gente se de fato ela viesse abaixo, né? É uma discussão que quando a gente pauta, as pessoas falam, por que querem um filho da família? E de fato, né, a gente Em alguns quer. sentidos, né? A gente quer o fim da família, a gente quer o fim da família nuclear, a gente quer o fim dessa família que funciona como uma micro-organização capitalista ali dentro de casa, reproduzindo todas as violências estruturais para poder garantir que a gente exerça o papel que se espera, né, da gente. Então, eu, enquanto uma mulher negra, bissexual, enfim, há uma expectativa social, há uma expectativa dessa família, há uma expectativa dessa monogamia, de qual papel que eu vou desempenhar, né, nela. Então, e essa expectativa não é positiva, né? Porque até durante a constituição do casamento aqui, fala assim, tá virando lei, tá sendo assim. A gente não tinha esse acesso, né? Enquanto os escravizados, por exemplo, para poder ter o direito a ficar com sua família, de fato, eles tinham que casar. Então, para ter o direito só de ser vendido junto. Olha só. Então, para ter o direito de eu ser vendido junto com aqueles que eu considero ser da minha família, então eu tenho que casar, ter esses filhos para que a gente possa trabalhar e sofrer junto ali. Era esse o máximo de direito que o casamento ia nos dar. Era esse daí. Enquanto que para a população burguesa, o casamento ele era mais nesse sentido de, enfim, garantir que aqueles filhos eram daquele homem e também de colocar aquela mulher dentro de casa, né? Infelizmente, quando a gente pauta as questões de casamento e fala de populações vulneráveis, o casamento ele ainda é colocado num patamar de algo positivo. Então, tipo assim, mulheres brancas conseguem casar, mulheres negras não. Então, logo, mulheres negras estão em desvantagem. Só que a gente não para refletir, de fato, o que esse casamento significa, né? Obviamente, a gente quer que mulheres negras vivam seus afetos. Mas essa não é bem a discussão quando a gente pauta a solidão da mulher negra, por exemplo. Ou por que pessoas LGBTs estavam empatadas de casar até então. É porque se espera que uma determinada população cumpra essa norma. Essa família nuclear ela é branca, ela é heterossexual, né? Ela não é uma família negra, ela não é uma família LGBT. Existe uma heteronormatividade, uma expectativa, né, de que você cumpra determinados requisitos e que a gente não cumpre. Então, por que a gente luta tanto para se inserir nisso? Por que a gente não consegue enxergar a violência que isso traz para os nossos corpos, né? Mas é porque a gente vê a partir de uma visão completamente romantizada do que é esse casamento, do que é essa família. Então, a gente cai em coisas como a homonormatividade, que é aquelas famílias que são, ou pessoas, enfim, que são LGBTs,
porém elas cumprem com a cartilha de uma LGBT aceitável, sabe? Então, por exemplo, um influenciador que casou com o seu marido, mas que não deu o beijo no casamento por falta de respeito, não desrespeitar esses convidados. O que é isso? Isso é uma homonormatividade. Então, ele tá tentando se enquadrar dentro de uma possibilidade aceitável de ser aquilo que não é aceitável perante a sociedade, entendeu? E a gente faz isso o tempo todo com a gente. Eu faço isso o tempo todo comigo, enquanto uma mulher negra. Eu faço isso o tempo todo enquanto a pessoa que vive no Nordeste, entendeu? Então, a gente vai tentando, de fato, se enquadrar e isso vai nos violentando. E é isso que a monogamia faz com a gente o tempo todo. Ela restringe nossas possibilidades de exercer o nosso afeto, de ser reconhecido como possibilidade de afeto, de exercer o nosso amor, de reconhecer quem é que tá do nosso lado, quem pode ser a nossa rede de afeto ou não. Ela limita isso. E nós, enquanto pessoas que já somos vulnerabilizadas socialmente, caímos em uma armadilha muito pior, porque a monogamia, ela fortalece o individualismo. E se tem uma coisa que a gente precisa é estar em comunidade. Especialmente quando nós temos causas em comuns. E quando a gente vai... Como é que eu vou lutar contra o racismo se eu não estiver em comunidade? Como é que eu vou lutar contra a LGBTfobia se eu não estiver em comunidade? Eu preciso de uma vivência comunitária. Eu preciso de outras pessoas que estejam dividindo esses valores comigo. Mas a lógica monogâmica, ela nos individualiza. É uma lógica que pessoaliza muita coisa que é estrutural. E a gente acaba recaindo nisso em vários fatores, em várias áreas da nossa vida, só que a gente não enxerga, porque a gente só fala de relações com um homem ou uma mulher, relações afetivas sexuais, e a gente não entende como isso vai afetando a forma como a gente vê o outro e se relaciona com o outro, estabelece os limites com o outro. Então, isso passa por tudo. Então, se hoje nós somos proletariados, nós não conseguimos nos organizar, é porque falta um senso de comunidade. E por que, por que nos falta esse senso de comunidade, apesar de estarmos dividindo os mesmos problemas? Porque a gente ainda tá batendo na tecla. Se eu e você estamos passando por o mesmo BO aqui, se eu e você não quer levantar 4 horas da manhã, se eu e você queremos folgar no final de semana, por que a gente ainda não conseguiu isso? Entendeu? Então, é realmente... É profundo. Então, se a gente conseguisse, de fato... entender primeiro, porque eu acho que antes de entender uma não monogamia, a gente precisa entender a monogamia, entender como essa estrutura se organiza por cima dos nossos corpos. Se a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem isso, primeiramente, eu acho que já seria um ótimo passo para aí a gente discutir como é que a não monogamia pode ajudar. Pronto, aí a gente entra nessa discussão, mas primeiro eu acho que a gente precisa entender. Acabou. Sim. Inclusive, a monogamia faz, inclusive, com que a gente pense mais nos pormenores ou nas regras de se relacionar, ao invés de realmente viver o afeto, viver o afeto mesmo, né? Que eu quero dizer. Eu acho que isso se expande em muitos campos, inclusive quando a gente fala assim, eu como um homem branco gay, quando a gente fala, por exemplo, sobre papéis sociais, né? Tem que ter um que performe mais masculinidade, tem que ter um que performe mais feminilidade. Tem que seguir esses padrões que são impostos, né? Monogamicamente, e que estão muito atrelados ao capitalismo, como você mesma falou. No sentido de individualizar as coisas. Então, e, inclusive, individualizar as lutas, né? Porque se a gente tá cada vez mais setorizado dentro dessas famílias, dentro desses relacionamentos, a gente não enxerga que muito do que a gente luta contra parte de um mesmo lugar, que é essa ideia cis-heteronormativa, branca, que aprisiona também na monogamia, né? E aí tem uma outra questão que eu acho que é interessante também pensar, você acabou já falando um pouco sobre, mas é sobre de que forma a não monogamia se interseccionaliza com as pessoas negras, né? Você falou um pouco sobre a história, você falou um pouco sobre mulheres negras. Expande um pouco mais nisso pra gente. Tá. A gente fala a raça, ela vai perpassando toda a nossa vivência, né? Não só a raça, mas como também, enfim, classe, regionalidade, enfim, tudo isso vai afetar a forma como a gente exerce essa afetividade, como que a gente recebe esse afeto também. E quando se trata de monogamia, né, a gente é colocado em um lugar de rechaça, de objetificação, de hipersexualização, né? Isso serve tanto para o homem negro quanto para a mulher negra. E um lugar de não afeto, uma objetificação mesmo, né? Então, nós não somos seres humanos passíveis de serem amados. Nós somos coisas. E coisas são utilizadas, elas não são amadas. E
E essa coisificação do corpo negro, ele nos coloca em um lugar de, além de sofrimento, mas é até de uma certa, não sei nem qual palavra utilizar, mas é como se a gente endurecesse, sabe? Endurecesse as possibilidades de afeto, de amor. O amor, ele é muito revolucionário, sabe? Porque na hora que você entende que você merece amor, por exemplo, que eu sou passível de ser amada, que eu sou digna de ser amada, você para de tolerar muita coisa, sabe? Porque isso violenta. Porque se você se ama e se você sabe que você deve ser amada, por que você se colocaria em determinadas situações, né? Isso eu não tô falando como se fosse uma coisa individual. Eu tô me colocando. A estrutura coloca você. Mas é que às vezes nos falta essa mentalidade porque a gente passou uma vida inteira entendendo que não. Nós não devemos ser amadas. Ou a forma como o amor ele é demonstrado é extremamente equivocada, como através de ciúme e violência. Então, a gente entende e tem uma percepção totalmente equivocada do que é esse amor e do que é esse afeto. E enquanto mulheres negras, eu tenho uma monografia voltada para a construção da afetividade de mulheres negras dentro da monogamia, né? Porque a gente fala tanto de, como eu falei, de solidão da mulher negra, enfim. E até mesmo como a monogamia, ela pode servir para esses corpos, mas a gente não discute como a monogamia nos serve, né? Então, foi com esse olhar que eu fui fazer esse trabalho e houve alguns padrões nas respostas dessas mulheres, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi que quando eu perguntava se elas tinham alguém, uma referência na vida delas, que elas se inspiravam para construir suas próprias relações, elas diziam que não tinham, mas que tinham no que não se inspirar. Elas tinham referências negativas. Isso aqui eu não quero. Então, como é que você constrói isso? E eu digo isso por mim mesma, porque para mim foi assim também. Eu tinha para mim relações ao meu redor que eu olhava e falava, isso eu não quero. Isso é a única coisa que eu sei. Eu não sei o que eu quero, mas quando eu crescer, eu não quero ter isso. E hoje eu sou muito feliz em não ter, de fato, aquilo. Em ter tido artesania, né? Desses afetos. Mas, enquanto pessoas negras, a gente não é amado em vários sentidos. A gente, às vezes, não é amado nem pelo parente que tá do lado, sabe? Às vezes, a gente tá vivendo tão em prol de sobreviver que não resta tempo pra poder ter afeto. Então, como é que eu vou explicar que é tão importante quanto pôr comida na mesa que você ame? Sim. Entendeu? Que você se abrace um pouco, ame a si, ame o do lado, pergunte, tipo, tire um tempinho, poxa, eu tô corrida, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas sentar do lado do filho e falar assim, e aí, como é que foi seu dia? Entendeu? Mas você tá tão sobrevivente que não consegue fazer isso. E aí, quando a gente pauta essas questões, as pessoas falam, mas isso daí não é monogamia, isso é capitalismo, isso daí não é monogamia, isso aqui é patriarcado, isso aqui é machismo. Gente, ó... tá tudo desmontada, não existe uma coisa sem a outra. É isso que as pessoas não entendem, é que é uma estrutura que ela se autoalimenta ali, ela se mantém de diversas formas. São estruturas que precisam umas das outras para que elas funcionem. Como é que eu vou ter um patriarcado que funciona lindamente sem monogamia? É porque o povo vai entender que, porque é monogamia, porque eu casei aqui, é lindo. Ninguém fala de violência contra a mulher, ninguém fala de violência conjugal, de violência financeira, né? Ninguém quer pautar essas questões que estão aí o tempo todo na nossa cara, que a gente todo dia tem notícia, todo dia tem estourando assim pra gente. Não, porque é uma visão romantizada. Mas, no fim das contas, é tudo de mão dada. Então, se a gente não consegue, nós, enquanto pessoas negras, não aprendemos o que é o amor, né? Não aprendemos como essa estrutura tem nos violentado e quanto tentar passar por ela, assim, para poder fazer parte de alguma forma, faz com que a gente deixe metade da gente para trás, né? Como é que eu vou explicar que essa pessoa, ela precisa parar, porque até este momento, tudo que ela aprendeu e tudo que ela está buscando, que ela está há anos atrás, na verdade, só tá ali pra machucar ela, sabe? Como é que eu vou falar pra uma mulher negra que tá falando, meu sonho é casar, meu sonho é ser amada, é ser querida, e eu vou falar, poxa, essa estrutura de fato, ela não foi feita pra você. Pô, isso é violento escutar isso também. Dói, ninguém quer ouvir uma coisa dessa, entendeu? Então quer dizer, Carol, que todo mundo tem que ser monogâmico e aí vai estar tudo resolvido? Não vai estar.
né? Essa lógica de que existe algo que vai nos salvar, que vai nos tirar dessa estrutura, e é assim, essa é a resposta, inclusive uma lógica cristã de salvacionismo. Não existe essa teoria, não existe esse movimento, assim como o feminismo não nos salvou do patriarcado, né? Assim como o movimento comunista não nos tirou do capitalismo, o movimento não monogâmico não vai amanhã acabar com a monogamia e resolver esse problema, não vai, mas é um passo. É um passo pra gente revisitar a forma como a gente tem construído nossos afetos e como isso tem nos servido e como isso tem nos impactado muito além de um namorado, né? Como a gente tem construído o afeto com a vizinha, com a mãe, com o pai, com a tia. E ao que a gente não tá se submetendo por causa disso. Consegui responder? Conseguiu. E muito bem. Quando a gente pensa até nesses conceitos, né, de biopolítica, de necropolítica, não vou me estender muito, mas falando sobre como a sociedade, esse corpo hegemônico, né, que esse corpo branco, hétero, de um homem cis, ele cria os destinos das outras vidas. Então, como as pessoas dissidentes deveriam morrer, como elas deveriam não se relacionar, como elas deveriam apenas trabalhar em muitos casos. Então, é uma lógica que é meio que já construída e que delimita muitas pessoas dissidentes, né, a não serem dignas de afeto, né, em muitas categorias, digamos assim, de pessoas. E aí, falando justamente dessas categorias, algo social, né, dessa hegemonia também, de que as pessoas teriam que, não, na verdade, que não poderia existir uma interseccionalidade. Que as pessoas não poderiam ser complexas e ser completas, né? Ter várias facetas, ou seja, ser uma pessoa negra, ou uma pessoa bissexual, ou uma pessoa não monogâmica. Queria te perguntar um pouco nesse sentido, como é, né? Que você enxerga essa vivência multifacetada, né? E no sentido do enfrentamento à sociedade, né? Uhum. Que diz que só pode ser uma coisa, entre aspas. Não sei se ficou claro. Acho que deu pra entender. Pelo menos o que vem na minha cabeça quando você pergunta isso. Quando a gente fala de homem, por exemplo, né? O homem. Pronto. Há uma imagem hegemonizada do que é esse homem. Uhum. Se a gente começar a botar detalhe demais, as pessoas começam a pensar. Uhum. Entendeu? Então, assim... que homem é esse? Raramente a gente ouve essa pergunta. Por exemplo, eu vejo muito nos movimentos de homem... nem lembro o nome. MGTOW. Aquela galera em céu lá. Uhum. Os calvos. Eu vejo muito movimento deles pra falar... E aí eles usam alguns dados que são de homens, por exemplo. Uhum. Homens são os que mais cometem suicídio. Pronto, eles falam isso. Homem, por que homem que mais comete suicídio? Mas aí eles não perguntam, mas que homens? Quais homens são esses que eu tô falando? Porque mulheres são as que mais sofrem violência doméstica. Mas quais mulheres? Não que, bom, obviamente são todas mulheres ali que estão sofrendo essas violências domésticas. Mas quais mulheres? Entendeu? A gente não se permite complexificar muito algumas questões, porque aí a gente começa a notar que há um grupo dominando e há um grupo dominante, que há uma galera que tá violentando e outra galera sendo violentada, né? E a gente não para muito para refletir sobre isso, porque a lógica é que existe um corpo ideal, uma imagem perfeita de um ser humano que norteia essas questões. Então, se eu falo mulher é assim. Homem é assado. Mas e a mulher que é... E o homem que é gay? Não. Homem de verdade é isso aqui. E mulher de verdade é isso aqui. Qualquer outra coisa que decida disso não faz parte dessa categoria. É um erro, é uma anomalia. Precisa ser exterminado. Então, como você falou, eles vão dizer também como a gente vai morrer, mas também vão dizer como a gente vai viver, né? Então, a gente... como é que mulheres negras, homens negros estão morrendo diariamente? Porque a população negra é mais acometida por tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A população branca é mais acometida pelo que mesmo? A gente não sabe. Por quê? Há uma vivência diversificada, que é um mar de possibilidade, né? Mas a gente não tem esse mar de possibilidade, porque tá muito regradinho pra gente o que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo que vivos também. Então, tá o tempo todo naquela marionete do sistema.
E por isso que a gente não complexifica ou pega nossas vivências e simplifica elas, né? Então, aquela pirâmide do sofrimento, né? Então, tipo, primeiro vem isso, primeiro vem aquilo. Gente, peraí. As coisas mudam. Eu tô aqui, primeiro vem tal coisa. Aí eu fui pro estado do lado, primeiro já veio outra coisa. A nossa vivência, ela é muito complexa. Tá certo? Complexa. Então, a nossa vivência, ela é muito complexa e diversificada. Só que se a gente para pra pensar demais nela, a gente começa a questionar coisas que não estão... A galera não tá afim de questionar, entendeu? Então, eu acho que é por isso que a gente cai no simplório. E eu suspeito de qualquer resposta simples demais pra qualquer questão que é muito complexa. Então, qualquer coisa que é muito difícil, tá estruturado, tá antes... Ah, não, a resposta é essa aqui, pô. Peraí, né? Então, eu acho que a gente cai nessa... É só porque a gente tem um padrão mesmo de comportamento que muito bem estruturado há décadas, há séculos, de seguir o que a norma está dizendo, seguir a lógica hegemônica. E a lógica hegemônica é de um único corpo e de uma única expressão de ser humano, que é tida como válida e digna, inclusive, de direitos, de amor, de valores, de moral, enfim, de afeto. E é nessa lógica que a gente também não se complexifica demais, né? Não se olha demais, não olha todos os detalhes das nossas vivências, tanto individuais quanto coletivas, né? Porque senão a gente se afasta. Quanto mais a gente olha, mais a gente se afasta desse ideal. É impossível eu estar seguindo esse ideal desse homem e dessa mulher. Eu não pareço nem um pouco com a mulher. Então, essa mulher que tá tida essa aqui, eu não pareço com ela. E isso dói, né? Se você parar pra pensar demais. Quanto mais se distancia do que é um ser humano. Porque essa é a ideia. Então, se eu não pareço com aquilo que estão me dizendo que é uma mulher, eu não sou uma mulher. Eu não sou ser humano. Eu não sou gente. E gente não é amado, gente não ama, gente não tem direito, gente não pensa. Então, é melhor não pensar muito nisso. Entendeu? É uma lógica bem estruturada, como você mesma disse, justamente nesse sentido de... As pessoas que decidem são as pessoas que não evitam pensar justamente por essa questão, né? De a sociedade da vida não estar sendo feita para nós, está sendo feita para um grupo seleto. E as pessoas do grupo seleto, ou que pensam que são parte do grupo seleto, não pensam por justamente medo de não viverem mais, ou de perderem a ilusão de viver essa vida ideal, entre aspas, né? Então, as pessoas gays destroem famílias, vão destruir a família. Ou a não monogamia vai destruir a família, porque como é que vai existir todos os sistemas, como é que vai existir tudo se não existir monogamia, se não existir uma família, se não existir um pai, uma mãe, 3 filhos, um cachorro. Então, eu acho que parte bastante dessa lógica. Bom, gente, a gente já tá caminhando agora pro encerramento. Eu vou pedir pra Ana deixar uma pergunta pra vocês. É uma pergunta de uma reflexão, né? Pra vocês ficarem pensando aí em casa. E tem uma pergunta que eu gosto bastante, porque bota a gente pra dar uma sacudida, assim, uma pensada. Há uma maneira que se espera que eu e você haja, especialmente em sociedade, né? Uma vigilância social para garantir que a gente se comporte da maneira que se espera. Então, eu gosto de perguntar o seguinte: quem é você quando essas normas sociais elas não estão te vigiando? Quem é você aí dentro de você mesmo? Quem é você dentro de casa, nas suas 4 paredes? O que se passa nessa cabeça? Se não tivesse toda essa norma, como é que você se expressaria? Como é que você sairia? Como é que você amaria? Pensa aí. Essa é boa, até eu vou ser reflexivo daqui agora. Bom, gente, comente aqui no vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar do tema, alguém que você acha que precisa ouvir. Ana, como é que as pessoas podem te achar? Grita assim. Gente, vocês podem me encontrar no meu perfil EtaPsi, tá bom? Deem uma olhadinha lá, segue a gata e interage, é facinho. Bom, é isso, gente. Um beijo, até a próxima.